Começar desafiando uma ideia que quase todo mundo acredita. A maioria das pessoas pensa que trauma é o acidente, é o abuso, é a violência ou a perda. Mas e se eu te dissesse que o trauma não é exatamente aquilo que aconteceu? E se eu dissesse que duas pessoas podem viver o mesmo acontecimento e apenas uma desenvolver um trauma? E como isso seria possível? E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Porque entender o que é um trauma pode mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e as pessoas ao seu redor. Para você que chegou aqui agora, eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, terapeuta sistêmico, hipnoterapeuta e especialista em inteligência emocional. Se você deseja compreender melhor a sua mente, as suas emoções e os seus comportamentos, eu te convido a se inscrever aqui no canal, deixar o seu like aqui nesse vídeo e ativar as notificações para que você possa ser avisado quando eu postar os próximos. Então bora para o vídeo. O que é um trauma? Existe uma definição que eu considero uma das mais profundas sobre trauma. O trauma ele acontece quando uma experiência ultrapassa, naquele momento, a capacidade da pessoa de elaborar emocionalmente aquilo que ela vivenciou. Guarde essa frase, porque ela muda tudo. O trauma não é necessariamente o tamanho da dor. Na verdade, ele é a incapacidade do organismo de integrar aquela experiência. Em outras palavras, o problema não é apenas o que aconteceu. É o que aconteceu dentro de você depois que tudo aconteceu. Fiz-me entender? Eu espero que sim. E por que duas pessoas reagem de forma diferente? Imagine dois irmãos. Os dois vivem exatamente a mesma situação, o mesmo ambiente, os mesmos pais. Mesmo assim, um desenvolve um trauma, o outro não. O que isso significa? Significa que um era fraco? Não. Significa apenas que cada cérebro, cada sistema nervoso e cada história possuem recursos diferentes para enfrentar uma situação extrema. E é por isso que não podemos medir a dor do outro usando a nossa régua. O sofrimento é profundamente humano e profundamente individual. O psicanalista Robert Stollerow, ele apresenta uma ideia bem importante. Ele afirma que o trauma nasce quando uma dor insuportável não encontra um ambiente capaz de acolhê-la. Pense nisso. Imagine uma criança que cai, machuca o joelho, começa a chorar. Se um adulto se aproxima, abraça, diz que entende a sua dor, ajuda aquela criança a organizar emocionalmente aquela experiência, a dor continua existindo, mas ela deixa de ser solitária. Agora imagine outra situação. A criança chora e escuta. Para de frescura, engole esse choro, você está exagerando, isso não foi nada. A dor continua, mas agora ela vem acompanhada de abandono emocional. E muitas das vezes é justamente essa solidão diante da dor que deixa marcas profundas e marcadas no sistema nervoso. O que acontece no cérebro durante o trauma? Quando vivemos uma ameaça intensa, o nosso cérebro ele entra em modo de sobrevivência. A amígdala cerebral ela dispara o alarme. O organismo ele libera adrenalina e cortisol. O coração acelera, os músculos ficam tensos e o corpo escolhe algumas destas respostas: lutar, fugir, congelar ou se submeter. Essas respostas não são escolhas conscientes, são mecanismos automáticos de sobrevivência. O problema acontece quando o perigo termina, mas o cérebro continua funcionando como se ele ainda estivesse lá. E é por isso que algumas pessoas continuam vivendo em alerta durante anos e anos e vivem assim até hoje. É por isso que eu digo que entender que nem todo trauma vem de uma grande tragédia é muito importante. Esse talvez seja um dos maiores equívocos sobre trauma. Muita gente pensa que apenas acontecimentos extremos produzem traumas. Isso não é uma verdade. Uma criança constantemente humilhada, comparada com os irmãos, ignorada emocionalmente, ridicularizada, rejeitada,
ou que nunca se sentiu vista, pode sim carregar marcas profundas. Às vezes, não foi um grande acontecimento, foi uma pequena dor, mas com uma diferença. Ela foi repetida centenas de vezes. O que foi repetido na sua vida que te traumatizou? Agora nós vamos entender como o trauma aparece na vida adulta. O trauma raramente chega dizendo: "Olá, eu sou um trauma". Ele costuma vestir outras roupas. E sabe quais? Ansiedade, perfeccionismo, necessidade de agradar, medo de rejeição, uma raiva incomum, ciúme excessivo, impaciência extrema, dificuldade para confiar, autossabotagem, explosões emocionais ou um vazio constante que a pessoa não consegue explicar. Muitas das vezes o problema não está no presente. O problema apenas tocou em uma ferida antiga. E aí vem a pergunta do milhão. É possível superar? Essa talvez seja a pergunta mais importante. E a resposta é: sim, é possível. Mas superar um trauma não significa apagar a memória. Também não significa fingir que nada aconteceu. Significa permitir que aquela dor finalmente encontre aquilo que um dia faltou: segurança, acolhimento, validação e compreensão. Quando uma experiência traumática pode ser nomeada, compreendida e integrada, ela deixa de comandar silenciosamente a vida da pessoa. A lembrança pode, sim, até permanecer, mas ela já não controla o presente. E é aqui que entram a psicoterapia, a psicanálise, o apoio de pessoas seguras e, para muitos, a fé. Cada um desses caminhos pode sim contribuir para que a dor encontre um novo significado. E aqui eu quero deixar uma reflexão. A Bíblia nos mostra inúmeras pessoas profundamente marcadas por perdas, injustiças e sofrimento. Mas Deus não responde a essas dores fingindo que elas não existiram. Ele responde oferecendo presença, consolo, esperança e a possibilidade de um novo começo. Isso nos lembra de que cura não é apagar a história. É permitir que a história deixe de definir quem você será de agora em diante e, principalmente, depois dessa explosão de consciência que eu acabei de te entregar aqui. Talvez o trauma não seja a pior dor que você viveu. Talvez seja a dor que você precisou carregar sozinho. Mas hoje eu quero lembrar você de algo. Você não precisa continuar carregando essa dor sozinho. Existe ajuda, existe acolhimento, existe tratamento e principalmente existe esperança. E por isso eu quero terminar com a pergunta: qual dor da sua vida ainda está esperando ser compreendida, em vez de apenas ser suportada? Pense nisso com carinho. Se esse vídeo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários assim, ó: toda dor merece ser acolhida. E te peço encarecidamente, deixe seu like, compartilhe esse vídeo lá no grupo da sua família, porque tem muita gente precisando ouvir isso. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.